Oi, gente, boa tarde para vocês. Estou eu aqui de volta para gravar mais um capítulo da vida de Santo Antão para vocês. Ontem nós paramos no capítulo 5 e hoje vamos dar seguimento, certo? Então vamos lá, gente. Eu tenho criança pequena e geralmente a Elisa vai aparecer aqui para conversar, falar alguma coisa, tá bom? Vocês vão relevando aí. Finalmente, quando o dragão não pôde conquistar Antão, nem por estes últimos meios, mas viu-se arrojando de seu coração, rangendo seus dentes, como diz a Escritura. Marcos, capítulo 9, versículo 17. Mudou, por assim dizer, sua pessoa. Tal como é seu coração, assim lhe apareceu, como um moço preto, e como inclinando-se diante dele, já não molestou com pensamentos, pois o impostor tinha sido lançado fora. Mas usando voz humana, disse-lhe: há muitos enganei e venci, mas agora que te ataquei, a ti e teus esforços, como fiz com tantos outros, mostrei-me desanimadamente fraco. É o demônio falando para Santo Antão, gente, que ele já tinha vencido muitos, mas Santo Antão ele não conseguiu e ele se sentia fraco. E o demônio ainda fala mais assim para ele: quem és tu que me falas assim? Perguntou-lhe Antão, apressou-se e outro a replicar com a voz lastimosa: sou amante da fornicação. Minha missão é espreitar a juventude e seduzi-la. Chamam-me espírito de fornicação. A quantos eu enganei? Decidimos que estavam a cuidar de seus sentidos. A quantas pessoas castas seduzi com minhas lisonjas? Eu sou aquele por cuja causa o profeta censura os decaídos. Foram enganados pelo espírito da fornicação. Gente, eu voltei aqui, tive que parar um pouquinho por conta da Elisa. Então deu, pois, graças ao Senhor e armando-se de coragem contra ele, disse: és então inteiramente desprezível, és negro em tua alma, e tão débil como um menino. Doravante já não me causas nenhuma preocupação, porque o Senhor está comigo e me auxilia. Verei a derrota dos meus adversários. Salmo 117, versículo 7. Ouvindo isto, o negro desapareceu imediatamente, inclinando-se a tais palavras e temendo acercar-se do homem. Próximo capítulo, gente, capítulo 7. Antão aumenta sua austeridade. Esta foi a primeira vitória de Antão sobre o demônio. Ou melhor, digamos que este singular êxito em Antão foi do Salvador que condenou o pecado na carne, a fim de que a justificação prescrita na lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo do 3 ao 4. Seguinte. Mas Antão não se descuidou, nem se acreditou, garantindo por si mesmo, pelo simples fato de ter o demônio lançado aos seus pés. Tampouco o inimigo, ainda que vencido no combate, deixou de estar-lhe à espreita. Andava então voltas em redor como um leão. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Como leão, como a palavra de Deus fala, né? Que o demônio é igual um leão que anda rangindo os dentes. Andava dando voltas em redor como um leão que range os dentes para devorar, buscando uma ocasião contra ele. Antão, porém, tendo aprendido, mas as escrituras
quão diversos são os enganos do maligno. Efésios 6, versículo 11. Praticou seriamente a vida ascética, tendo em conta que, se não pudesse seduzir seu coração pelo prazer do corpo, trataria certamente de enganá-lo por algum outro método. Porque o amor do demônio é o pecado. Resolveu, por isso, acostumar-se a um modo mais austero de vida. Mortificou seu corpo sem mais e o sujeitou para não acontecer que, tendo vencido uma ocasião, perdesse em outra. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Muitos se maravilham de suas austeridades, porém ele próprio as suportava com facilidade. O zelo que havia penetrado sua alma por tanto tempo transformou-se pelo costume em segunda natureza, de modo que ainda a menor inspiração recebida de outros levava a responder com grande entusiasmo. Por exemplo, observava as vigílias noturnas com tal determinação que ainda menor inspiração recebida de outros levava a responder com grande entusiasmo. Miúdo passava toda a noite sem dormir. Ele passava miúdo, né, gente? Quer dizer que ele passava, tipo assim, passava ruim por não dormir à noite, né, em vigílias. Isso não só uma vez, mas muitas para a admiração de todos. Assim também comia só uma vez ao dia, depois do cair do sol, às vezes cada 2 dias, e com frequência tomava seu alimento só depois de 4 dias. Sua alimentação consistia em pão e sal. Como bebida tomava só água. Não necessitamos sequer mencionar carne ou vinho, porque tais coisas tão poucos se encontravam entre as demais ascetas. Contiveram-se em dormir sobre uma esteira, embora regularmente o fizesse sobre o simples chão. Despreza o uso de ungüentos para a pele, dizendo que os jovens devem praticar a vida ascética com seriedade e não andar buscando coisas que amolecem o corpo. Deviam antes acostumar-se ao trabalho duro, tendo em conta as palavras dos apóstolos. É na fraqueza que se revela a minha força, né? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Que Deus fala pra gente, né? Que é na nossa fraqueza que Ele se revela. Isso aí é uma palavra de Deus, né, gente, para nós. Dizia que as energias da alma aumentam quanto mais débeis são os desejos do corpo. Além disto, estava absolutamente convencido do seguinte: pensava que apreciava seu progresso na virtude e seu consequentemente afastando do mundo, não pelo tempo passado. Nisto mais, pois seu apego e dedicação assim não se preocupavam com o passar do tempo, mas do dia a dia. Como se estivesse começando a vida ascética, fazia os maiores esforços rumo à perfeição. Gostava de repetir a si mesmo as palavras de São Paulo: esquecer-me do que fica para trás e esforçar-me por alcançar o que está diante. Filipenses 3, versículo 13. Recordando também a voz do profeta Elias: viva o Senhor, em cuja presença estou nele. 1 Romanos, capítulo 17, versículo 1. Também Romanos 18, versículo 15. Observava que ao dizer este dia não estava contando o tempo que havia passado, mas como se começando de novo. Trabalhava duro cada dia para fazer de si mesmo
alguém que pudesse aparecer diante de Deus puro de coração e disposto a seguir sua vontade. E costumava dizer que a vida levada pelo grande Elias devia ser para acetar como um espelho, no qual poderia sempre mirar a própria vida. Gente, por hoje é só. Vou parar por esse capítulo aqui, porque ele foi bem grande, né? Então eu li hoje 2 capítulos para vocês. E vou ficar por aqui, gente. E a gente pede Deus a graça, a gente tem que começar a guardar as palavras de Deus para a gente poder seguir os ensinamentos dele, porque é muito séria a nossa conversão, né? Às vezes fica no esquecimento e a palavra de Deus é muito séria. A única coisa que Deus se preocupa realmente é com a nossa salvação. É claro que Ele nos ajuda nos mínimos detalhes, né, nas pequenas coisas dessa vida humana da gente, né, no nosso humano. Mas o que realmente importa para Deus é a nossa salvação. E é o que nós também devemos dar mais atenção, né? Gente, então, vou parar por aqui. E vocês não deixem de se inscrever, gente. Para quem ainda não conhece o canal e não é inscrito, para quem vai chegando, não deixe de se inscrever, tá? E até o próximo vídeo.